14 mil por aí, tá? E, além disso, esse parágrafo primeiro prevê também que esse somatório de despesa deve ser observado para objetos da mesma natureza, tá? Significa o quê? Significa que a gente não pode, né? O órgão não pode realizar uma contratação direta de 50 mil para lápis e outra contratação direta de 50 mil por caneta, né? Para caneta. Porque a gente tem que somar a despesa, né, do órgão da entidade para contratações de objetos da mesma natureza. Isso deve ser observado sob pena de você cair em uma contratação, né, em um parcelamento indevido da contratação. Tá? Então, esse aspecto aqui eu considero bem importante e continua gerando dúvidas, né? Direto eu recebo consulta nesse sentido. Aí, eu queria trazer mais um aspecto aqui das contratações diretas, né, que tem sido objeto de bastante crítica, que é o parágrafo 7º, que ele diz o seguinte, que não se aplica esse limite, né, essa obrigação de somar, de fazer o somatório das despesas no exercício financeiro, né, de objetos da mesma natureza, quando se tratar de contratação de serviço de manutenção de veículo automotor, tá? No caso, né, traduzindo aqui em miúdos, o órgão ou entidade pode contratar a manutenção de veículo automotor, né, até R$ 8.000, sem obedecer àquela previsão, né, de que o somatório do valor seja observado no exercício financeiro. Esse dispositivo ele deve ser interpretado com muita cautela, muito cuidado mesmo, com muito amor, né, porque ele pode gerar problema. Por quê? Vou explicar para vocês qual que é a minha visão, né? Imagina que um órgão, ele gastava aí, né? Ele costumava gastar, e tem todo o histórico do órgão, ele fazia uma contratação dentro do limite de dispensa, né? Para esse serviço de manutenção de veículo automotor, ele não saía desse limite de dispensa, ou, né? Por aí ele fazia uma licitação mais abaixo desse valor atualizado, né? De 54 mil, e aí, de repente, com essa nova lei, ele passa a contratar toda hora o serviço de manutenção de veículo automotor de 8 mil, mas a junção dessas contratações dê aí um valor que ultrapasse muito esse valor de 50 mil. O que vocês acham que os órgãos de controle vão pensar sobre isso? Não, o órgão, de repente, passou a fazer assim, passou a ter muito mais despesas, né? Muito mais contratações de manutenção de veículo, né? Despesa individual de 8 mil. Não vai dar certo, né? Mas não vai dar certo mesmo. Então, assim, essa interpretação literal do dispositivo ela é muito complicada, não tem como ser feita, né? Então, quem está aí trabalhando em licitação tem que ter muito cuidado com isso, até na hora de negar aí um pedido do chefe, do prefeito, né? Porque, de qualquer forma, né, a sua responsabilidade está ali, então tem que pensar bem, com carinho na interpretação desses dispositivos. E falando em carinho na interpretação do dispositivo, eu queria trazer aqui um ponto específico que é muito atinente ao município, pessoal, que é a contratação por inexigibilidade de serviços advocatícios. Esse tipo de inexigibilidade, ela sempre, né, tem sido objeto aí de judicialização. O Ministério Público entra com ação civil pública, né, entra com ação de improbidade, principalmente no âmbito, né, de municípios, né, que não contam, né, com uma estrutura de procuradoria municipal. A gente vê acontecer muito contratação por inexigibilidade de licitação dos serviços técnicos profissionais especializados. Né, no caso, serviços advocatícios, consultoria, né, assessoria advocatícia. E aí sempre gerou muita controvérsia. A Lei 8.666, ela já exigia que esse serviço técnico profissional especializado ele fosse contratado com 2 requisitos cumulativos, né? Um com a singularidade do objeto e outro a notória especialização, né? A singularidade do objeto quer dizer um objeto excepcional, né? Um objeto que não é corriqueiro, se contrapõe ao conceito de objeto corriqueiro. E a notória especialização do profissional é aquela qualidade que diferencia o profissional, né? Um profissional de destacada atuação no mercado, né? No caso do profissional, né, do setor jurídico, a gente diria, né, um profissional com publicações por aí, com tempo de atividade, né, jurídica, com publicações, com mestrado, com doutorado, enfim, por diversos meios você pode aferir essa notória especialização.
E aí, desde uma alteração do Estatuto da OAB, que ocorreu em 2020, começou uma celeuma, uma discussão sobre a singularidade da atividade advocatícia. Porque essa alteração que ocorreu por meio da Lei 14.039, né, de 2020, essa alteração do Estatuto do OAB, ela disse o seguinte, que o serviço do advogado, o serviço jurídico, né, ele já é singular por sua própria natureza. Ou seja, se a gente fosse ler esse dispositivo, né, de uma forma literal, a gente diria que qualquer contratação de um profissional do setor jurídico que seja notoriamente especializado, ela poderia ser feita por inexigibilidade de licitação, porque a gente todo profissional do direito os serviços que ele presta é de natureza singular. Eu, pessoalmente, eu nunca achei que essa interpretação fosse a melhor interpretação, justamente por causa do caput do dispositivo que tratava da inexigibilidade, né? A Lei 8.066, ela já dizia, né, no caput, que a contratação por inexigibilidade, ela pressupunha uma inviabilidade de competição, né? Sempre que houvesse uma inviabilidade de competição, né, seria uma hipótese de contratação direta por inexigibilidade. E aí a nova lei de licitações, a lei 14.133, ali no artigo 74, né, ela coloca que, ela replica, né, ela diz que sempre que houver inviabilidade de competição, a gente está diante, né, da possibilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação, ok? E aí, a partir daí, a gente pode deduzir, então, que todo serviço, né, advocatício, toda contratação de serviço jurídico, ela seja singular, né, que ela detenha singularidade. A nova lei de licitações, ela retira também, ela para de fazer menção à singularidade e passa a fazer menção apenas à notória especialização, como requisito para a contratação por inexigibilidade. Aí eu pergunto para vocês se tem cabimento não exigir mais a singularidade. E aí eu vou perguntar isso também de outra forma, se tem cabimento a contratação de um serviço advocatício corriqueiro, né? A gente pode falar aí uma atuação em direito administrativo, por exemplo, uma atuação bastante corriqueira da administração. Se essa atuação corriqueira, ela justifica um processo, né, com inexigibilidade de licitação, por mais que a lei não fale mais em singularidade do objeto. Pessoal, eu entendo que não, né? Eu entendo que eu até falei isso já em outro congresso da Escola Mineira de Direito, mas nesse eu estou sendo mais específico, porque agora a gente está falando de contratação de profissionais, né, do setor jurídico. Mas eu entendo que a regra da licitação, do artigo, né, do inciso 21, artigo 37, ele diz que ele preconiza o princípio da licitação, que, via de regra, a administração tem que fazer a licitação. Então, por que a gente pode fazer, por exemplo, uma licitação, né, uma concorrência para contratação de fiscal de obra, e a gente não pode fazer, né, uma concorrência né, utilizando o critério de técnico e preço para o profissional, né, de advocacia, né, para prestação de serviços advocatícios? Eu entendo que pode, né? Eu entendo que, né, da mesma forma que a gente faz para outros serviços técnicos profissionais especializados, outros serviços técnicos, né? A gente pode fazer também uma licitação na modalidade de concorrência, com critério de técnico e preço, para a contratação de profissional de determinado para profissional da advocacia, né? Isso, então, o que vai justificar a contratação por inexigibilidade do profissional de advocacia? Na minha opinião, né, vai ser justamente a singularidade do objeto, ou seja, determinado município pretende fazer uma defesa ou pretende pleitear uma ação, um objeto extremamente que foge ao cotidiano daquela municipalidade, né? Eu vi um exemplo, né, de uma retomada da concessão de saneamento, algo assim, né? Era uma briga judicial que ela extrapolava em muito, né? Que era muito fora do ordinário das necessidades daquela municipalidade. E aí, então, a gente tem uma singularidade que justifica, né, que demanda
que autoriza uma contratação por inexigibilidade de licitação. Mas a gente não pode utilizar o mesmo raciocínio para contratações né, de objetos que sejam ordinários, que tenham, né, que façam parte da rotina da administração, né? Por aí uma defesa de um servidor, por aí uma defesa de uma questão previdenciária, né? Nesses casos, a gente não teria essa justificativa. Mas eu sei que esse assunto é bastante polêmico, né? Vários municípios continuam entendendo, né, que no caso de contratação de escritório advocatício, é possível fazer por inexigibilidade de licitação, mas eu acredito que se coloca o órgão, a municipalidade, pode colocar em bastante risco, né? Bastante risco de sofrer uma ação civil pública, uma ação por improbidade administrativa. Inclusive, a gente tem um entendimento do TCU, né, que eu não acredito que mudou após a lei de licitações, que ele parametriza, né, a questão da contratação de profissional da advocacia, é o Acórdão 2797 de 2021, do relator ministro Raimundo Carreiro, né, em que a lei fica claro que o TCU entende que a contratação de profissionais, né, profissionais jurídicos por inexigibilidade de licitação só se justifica diante de uma demanda extraordinária da administração e não diante de uma necessidade corriqueira que, nesse caso, se o município ou o Estado não contarem com estrutura própria, né, de assessoria jurídica, aí seria o caso, então, de fazer uma licitação, né, utilizando o critério de técnica e preço. Porque, como se trata de um serviço, né, ordinário, né, cotidiano, é plenamente possível você fazer um edital, como vários órgãos, vários municípios, vários estados fazem, é plenamente possível você fazer, né, colocar critérios objetivos de disputa entre os vários licitantes, e é plenamente possível você chegar a melhor proposta naquele caso, né? Uma outra observação que eu queria fazer com vocês é que quando a administração faz uma licitação, né, mediante uma concorrência para contratação de serviços advocatícios e coloca ali os requisitos, né, a serem demonstrados pela licitante, e coloca os critérios a serem levados em conta na hora da análise da proposta, essa contratação ela não traz ali uma prestação de serviço determinada. Então, nesse ponto, a gente consegue diferenciar bastante essa contratação de uma contratação por inexigibilidade, porque quando eu contrato, né, eu, município, Estado ou União, eu contrato por inexigibilidade um advogado para determinada causa, ali eu tenho que ter expressamente, já de antemão, né, eu tenho que ter expressamente definido em que tipo de causa, que tipo de prestação jurídica aquele profissional que está sendo contratado vai desenvolver. Então, outro ponto que é muito apontado por quem defende, né, essa mesma posição que eu estou tomando aqui, que não teria muito sentido eu exigir uma notoriedade profissional para um serviço corriqueiro, né? E, por fim, caminhando já para o final, que eu estou sendo cobrada aqui, a Thaís já está colocando os minutos que estão faltando, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é que quando eu coloco a notória especialização para a contratação por inexigibilidade de licitação, eu coloco essa notoriedade, essa singularidade do objeto, ela pode variar conforme o município, conforme o órgão, né? Determinado município, né, com mais estrutura, com mais advogados, para ele pode ser algo trivial, né? Uma atuação num processo de concessão, num processo de permissão, e para outro município menor, que não conte com estrutura, essa concessão, permissão, ela pode ser singular, de forma a autorizar uma contratação por inexigibilidade de licitação. Ok, gente? Então, agradeço muito, espero que tenham gostado aqui da exposição. Esse é um assunto, né, que sempre vai gerar polêmica, não está batido o martelo ainda, a gente tem algumas posições da jurisprudência e da doutrina, né,
divergente, né? Tem gente que entende que a singularidade chegou ao fim, que não é mais necessário a singularidade para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, e aqui eu estou deixando para vocês a minha posição, né? Se alguém quiser, né, me seguir, tá aí a minha rede social, sentirei, né, muito honrada, né, e quiser discutir esse assunto no particular, eu estou ali à disposição, tá bom? Muito obrigada e fiquem aí com os brilhantes palestrantes da noite, que vão me suceder. Muito obrigada, até mais.